conceito de sabedoria vai além do simples domínio do conhecimento sobre determinado tema e considera a habilidade humana em analisar e se portar de forma equilibrada, estratégica e justa, mediante a situação que se apresenta. Quando observamos o caminhar da política brasileira e de nosso presidente da República, nos perguntamos: para onde foi a sabedoria? Se por um lado, até o momento, temos tido a ausência da corrupção institucionalizada e um governante que teve a coragem de dizer não ao loteamento dos ministérios junto aos partidos políticos, por outro lado, temos observado um presidente que tem se recusado a abraçar a sabedoria como sua maior potencial aliada. A impressão que nos dá é que o presidente Jair Bolsonaro ainda não entendeu que ele não é mais aquele deputado federal que lutava sozinho por suas convicções e, dentro de sua concepção, adotava o conflito como primeira opção comportamental. Com quase 60 milhões de votos, ele foi eleito e agora possui toda uma estrutura que o possibilita exercitar a sabedoria. O presidente da República não precisa parar todos os dias e dar coletiva para a imprensa de forma improvisada. O presidente da República não precisa bater boca com o jornalista e muito menos ofendê-los. É claro que não existe santo nessa história, e todos percebemos que boa parte da imprensa brasileira provoca e coloca um monte de casca de banana para que o presidente possa escorregar. Ao invés de Jair Bolsonaro perceber que as cascas de banana são colocadas em seu caminho, refletir e evitar pisá-las, ele faz exatamente ao contrário. Abaixa a cabeça como um touro bravo e vai correndo em direção às cascas de banana espalhadas pelo chão. Isso traz desgaste não somente ao governo, mas a todo o país. Sem contar com a encheção de saco que se tornou ligar a televisão e ver o governo transformado em um Big Brother Brasil, no qual boa parte de nossa imprensa observa e revira cada detalhe que possa causar dano à imagem do presidente. E isso 24 horas por dia. É claro que ele mesmo não ajuda e oferece muita munição para aqueles que desejam simplesmente derrubá-lo. Permita-me usar 2 exemplos concretos de como isso tudo acontece. Durante as queimadas que ocorreram principalmente nas regiões centro-oeste e norte, incluindo a Amazônia, no ano de 2019, segundo alguns meios de comunicação, a impressão que nos dava é que o governo Bolsonaro sobrevoava a Amazônia jogando gasolina e riscando fósforo para ver o negócio pegar fogo. Naturalmente, isso motivou uma comoção mundial em prol da proteção da Amazônia, como se as queimadas nunca tivessem acontecido em tempos passados. O resultado foram críticas vindas de todos os lados. A reação impulsiva e imediata de nosso presidente foi comprar a briga e disparar para todos os lados. Imprensa, ONGs, países estrangeiros e chefes de Estado. Simplesmente desgastante e desnecessário. O presidente poderia, desde o início, simplesmente ter se reunido com sua equipe de comunicação, seus conselheiros e ministros, e elaborado um comunicado oficial, planejado e estratégico. Com toda a sobriedade, poderia ter vindo a público e reconhecido a importância e seriedade do evento, e informado que estaria em caráter imediato, compondo e enviando uma força-tarefa para análise in loco, visando obter informação devidamente fundamentada para tomar as devidas providências. Da mesma forma, poderia ter se reunido com ambientalistas para demonstrar o comprometimento do governo com o desenvolvimento sustentável. E isso é fazer a boa política. Além disso, ele poderia ter deixado claro que o Brasil é consciente da importância da Amazônia como território dentro das fronteiras da soberania brasileira e, de tal forma, estaria dando atenção especial às suas necessidades. Ao invés de mandar os países cuidarem de suas florestas e com isso comprar briga com líderes europeus como o fez, nosso presidente poderia ter trazido a público, desde o início, que lamentavelmente as queimadas ocorrem todos os anos, em menor ou maior grau, de forma legal e controlada ou até mesmo criminosa. Além disso, poderia ter apresentado dados científicos da Embrapa, destacando que o Brasil possui apenas 7,8% de terras agricultáveis, dado esse confirmado por pesquisa realizada pela NASA em 2017,
que fez um levantamento sobre terras agricultáveis em todo o planeta. Da mesma forma, o nosso presidente poderia ter apresentado ao Brasil e ao mundo o fato de nosso país preservar mais de 66% de sua vegetação nativa, segundo o levantamento realizado pela Embrapa. Finalmente, o presidente poderia ter concluído com a cereja do bolo, afirmando que nenhum outro país no planeta chega perto desses números, seja em terras agricultáveis ou preservação ambiental. Pronto, dá um bom dia ou uma boa tarde, agradece a preocupação e o apoio de todos para a preservação da Amazônia, vira as costas e vai trabalhar, vai cuidar da vida e do país. Não tem que ficar respondendo mais nada. Para isso, existe a Secretaria de Comunicação, os ministros e o porta-voz. Outro exemplo, como não poderia deixar de ser, é sobre a epidemia causada pelo Covid-19. Jamais o presidente poderia ter vindo a público desdenhar da mesma enquanto muitos países ao redor do mundo contavam seus mortos. É fato que outras doenças e vírus matam muito mais? Sim, sem dúvida. Entretanto, o mundo foi pego de surpresa com a pandemia e o momento requeria uma postura no mínimo de respeito e atenção. Mesmo tendo certo respaldo por parte de um famoso médico que chamara a Covid-19 de gripezinha, nada justificava o presidente ter feito o mesmo em rede nacional, com o claro intuito de provocação. Um presidente da República precisa ter postura e estratégia em tudo que fala e faz. São ossos do ofício. Jamais o presidente poderia ter pedido para o povo se cuidar e se distanciar em um dia e no dia seguinte ele mesmo descumprir suas próprias recomendações e, sem conseguir se conter, ir cumprimentar o povo em frente ao Palácio do Planalto sem nenhum tipo de proteção. A liderança eficaz, seja dentro de casa, de uma empresa ou de um país, começa e se consolida pelo exemplo. Nada, absolutamente nada, teria impedido o nosso presidente de ter tratado a pandemia com todo o cuidado e respeito devido, ao mesmo tempo que tivesse divulgado ao Brasil e ao mundo um protocolo de prevenção e comportamento para a retomada gradual da economia, seguindo o exemplo de países como Japão, Alemanha, etc., respeitando o uso de EPIs, distanciamento, higienização, isolamento total vertical e isolamento parcial horizontal. Pronto! Não precisa bater boca, argumentar e brigar. Dá um bom dia ou uma boa tarde, vira as costas e vai cuidar da vida e do país. Tudo isso feito e comunicado de forma sóbria, equilibrada, planejada e estratégica, sem dar munição para aqueles que querem simplesmente destruí-lo em busca de riqueza, poder e nada mais. O presidente da República poderia ter saído um gigante dessas duas crises que utilizei como exemplos se tivesse utilizado um pingo de sabedoria. Falo tudo isso de forma construtiva, pois o Brasil precisa desesperadamente de um pouco de paz e equilíbrio. As palavras e ações de um presidente de um país grandioso como o nosso produzem consequências enormes no Brasil e no mundo. O nosso presidente possui toda a estrutura, recursos e conselheiros que precisam lhe dar um choque de realidade, para que ele entenda que um ato planejado e estratégico sempre será melhor que um ato impulsivo. Precisamos aprender a construir e não somente destruir. O mundo político e o povo brasileiro como um todo precisam evoluir e exercitar a tomada de decisão de forma planejada, estratégica e repleta de sabedoria. É como alguém já disse: uma dose de vitamina C, uma canja de galinha e um pingo de sabedoria não faz mal a ninguém. Eu sou Renato de Barba, autor do livro Um Só Povo.